Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos para a aula 489 e a transmissão pelo YouTube é a 118. Então vamos à primeira pergunta. Masculino, 71 anos, casado. De um mês para cá surgiram dores nas juntas dos braços e na região dos quadris. O que fazer para resolver isso? Entenda então que se forem dores nas juntas, isso é provavelmente artrite, artrose, reumatismo, coisa desse tipo. Então isso acontece quando? Quando nosso relacionamento não está harmonioso com alguém, com algumas pessoas, e estamos sendo um pouco duros, um pouco críticos e um pouco ranzinhos, que precisa mudar essa postura mental. Então, para que não aconteça esse tipo de irritação, nervosismo, veja o lado bom, porque se procurar o lado ruim da pessoa, procurar o defeito, vai encontrar defeito e vai ficar nervoso e isso não vai te levar a nada. Então, antes de pensar em corrigir os outros, devemos corrigir a nós mesmos, fazer uma introspecção e não ficar julgando, porque a partir do momento que nós estamos criticando, nós estamos julgando. Recorda aquela passagem da mulher que foi pega em adultério, e os escribas e fariseus levaram para Cristo. E o pessoal provocando Cristo, provocando, o que vão fazer, o que vão fazer, pela lei daqui, temos que apedrejar, o que vamos fazer? E Cristo ficou quieto. Aí provocaram outra vez. E ele se levantou e falou, tire a primeira pedra, quem nunca pecou, quem nunca errou na vida, E um olhou para o outro, todo mundo foi se retirando, aí só ficou a mulher diante de Cristo, e aí Cristo disse, onde foram as pessoas? Não tinha mais ninguém. Falei, pois eles não te condenaram mais, eu também não te condeno, Deus também não te condena, Então nós não temos que ficar condenando e julgando as pessoas. Esse é um ponto que nós temos que trabalhar. Então, para que isso não aconteça, ao invés de ficar olhando o defeito, se olhar defeito, nós vamos acabar criticando. É igual comprar um carro. Se você ficar procurando defeito, você vai criticar o carro, Então, veja o lado bom das pessoas, lado positivo das virtudes, e sem criticar, ao invés de criticar, agradeça. Experimente agradecer 20 mil vezes por dia. Ou seja, 2 horas, 3 horas por dia agradecendo, é melhor do que criticar. Porque se fica criticando, vai ficar doente, vai ter esses problemas nas juntas, nas dores, no reumatismo, outras coisas a mais. Se não criticar, essas dores desaparecem. Então é melhor não criticar e agradecer, ok? Principalmente pessoas da família, tá bom? E diariamente leia a Suta para os antepassados, não esqueça desse detalhe. Segunda pergunta, masculino, 71 anos, casado. Há anos tento adquirir um apartamento para nossa família e não consigo. Tenho em vista um apartamento na rua onde eu moro atualmente. Preciso me mudar de onde moro até o fim do ano. O que fazer? Pai nosso que está no céu, sabe que vos é necessário antes de vós pedirdes.
Então, vosso Pai, que é Deus, sabe o que você precisa antes de você pedir. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 8. Ok? Então não precisa pedir. Apenas você vai praticar aquilo que eu vou falar. E outra coisa, não diga não consigo. Quantas vezes você está falando não consigo, não consigo, não está dando certo, não está certo. Pense o contrário. Vai dar certo, vai dar certo. Pense positivamente. Eu já consegui, já consegui. E aí você vai imaginar que você já está no apartamento. Pense, já consegui, e avance o pensamento. Visualize a imagem de que, imagine você assinando a escritura dos papéis, você arrumando, instalando um quadro aqui, outro lá, dentro da casa, do apartamento, da janela lá, vendo a paisagem, vendo aquilo que está na frente, que está debaixo, tudo quanto é paisagem bonita que você vai passar a ver. Então, assim, se coloque nessa situação, ok? Mas tem outro detalhe. É importante não esquecer que você é um fruto de uma árvore. Você é um fruto de uma árvore. E nessa árvore, troncos são os pais. E as raízes são os antepassados. Vocês já sabem disso, né? Então, esquecer dos ancestrais, esquecer das raízes, é como ser um riacho que não tem nascente, então fica seco. Uma árvore que não tem raiz, também morre a árvore. Então as coisas não vão para frente quando nós esquecemos dos nossos superiores. Esquecemos de agradecer a Deus, esquecemos de dar gratidão aos nossos antepassados, da nossa gratidão a papai e mamãe, né? Somos sempre eternamente agradecidos. Muito obrigado, papai, obrigado, antepassados. E não é somente falar obrigado, obrigado. Na realidade, o sentimento de gratidão, o mestre Masaharu Taniguchi fala que o sentimento de gratidão mesmo, nós temos que retribuir. E esse sentimento de retribuir, na verdade, nós temos que manifestar alegria, gratidão, isso que é uma retribuição. Não é só falar, temos que retribuir com ação. Ação de retribuir alguma coisa, não é só obrigado, obrigado, não. Então, por exemplo, falamos da árvore, da raiz. Então, que gratidão que você está tendo para com seus antepassados. Época de finados, Dia dos Pais, Dia das Mães, está visitando o jazigo deles. E em casa, está lendo a suta para os antepassados todos os dias, então faça isso. Se não estiver fazendo, mas se estiver fazendo, tudo bem, continua fazendo. Mas, outro detalhe, conforme eu disse da casa, imagine que já está no apartamento, que já está assinando, e ponha isso em mente. Tira uma fotografia do apartamento, do prédio que você quer comprar, colhe no guarda-roupa a foto e visualize todo dia. Já comprei, já estou morando aqui, muito obrigado, já comprei, já deu tudo certo. Plante, plante, já deu certo, já estou morando, já adquiri, já deu certo, já estou morando, já adquiri, muito obrigado. Plante isso e repita 10 mil vezes pensando, já deu certo, já estou morando nesse apartamento, muito obrigado. Pensando assim, e sempre, 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 vai plantando, chega uma hora que você vai colher, tá ok? E em casa tá tudo bem, né? Mesmo, de verdade. Tudo bem. Então, para a pergunta número 3. Masculino, 59 anos, divorciado. Às vezes tenho a impressão de que a minha vida não vale nada, não vale a pena. Não vale nada, não vale a pena. Eu troquei. Tenho muitos arrependimentos da vida e gostaria de ser mais otimista. O que fazer? Substitua o pensamento negativo por pensamentos positivos. Okay? Então, por exemplo, livros da verdade, da Seichoné, a Verdade 2, por exemplo, a Verdade 9, a Convite à Prosperidade. Você deixa na cabeceira que são palavras que não tem nenhuma palavra negativa lá, somente palavras positivas. Então, todos os dias, assim que acordar, leia um trecho. Leia um trecho, duas vezes ou 3 vezes o mesmo trecho. E toda hora, pense somente em coisas boas virão, somente coisas boas virão, né? Somente coisas boas virão, porque eu sou filho de Deus, porque eu sou herdeiro de Deus, porque eu sou herdeiro de Deus, não é verdade? Agora, uma coisa dentro do que você falou, se o seu filho pedisse perdão, que você disse, às vezes tem a impressão de que a vida não vale a pena, tem muitos arrependimentos na vida, então esse arrependimento é uma palavra que está muito forte aí, muito forte, chamou, não é forte, destacou-se, né? Então, imagine se o seu filho pedisse perdão porque usou o troco do pão, né, o troquinho do pão lá, e comprou um doce. O que você faria? Ele chegaria para você e falar, pai, sabe, o pão que eu comprei, aqui o troco, e eu vi um vendedor lá de churros, acabei comprando churro, me perdoa, pai, tá? O que você vai fazer?
você vai perdoar. Ele falou sinceramente, pai, me perdoe porque eu acabei comprando choros, né, sem pedir permissão antes. Então você vai perdoar, concorda? Mas aí no caso, como você disse que há arrependimento, e você, se você fosse perante Deus, e Deus, antes de você falar a palavra perdão, ele já te perdoou. Ele já te perdoou. Esse é o detalhe. Só que você não se perdoou. Tá? Você não se perdoou por algumas coisas que andam acontecendo, algumas coisas que andaram acontecendo. Então feche os olhos e tenha em mente que está diante dessa pessoa a quem você causou algum transtorno, algum probleminha, não é? Ou teve algum probleminha, ou que aborreceu essa pessoa. Olhe bem para o olho dessa pessoa e humildemente comece a praticar a oração do perdão. E quando disser eu te perdoei, não fale de cima para baixo, ok? Eu te perdoei, mesmo nível. Você me perdoou, né? Aí fala, você me perdoou, e sinta que você foi perdoado. Você me perdoou, eu te perdoei, você me perdoou, eu te perdoei, você me perdoou. Repita isso várias vezes, 50, 100, 500, 1000, 2000, 3000, 10.000. Chega uma hora que você vai dormir pensando, te perdoa, você me perdoa, você me perdoa, você. Aí vai tirando aquele peso, aquele sentimento de remorso que você está guardando, tá bom? Faça isso. E, bom, então, além de fazer toda hora te perdoa, você me perdoa, agora, pelo menos a oração completa da oração do perdão, faça pelo menos 30 vezes. Pelo menos 30 vezes. E vai agradecendo enquanto anda, enquanto caminha, enquanto faz a caminhada, enquanto dirige. Todo momento que puder. Obrigado, obrigado, obrigado. Agradecendo mentalmente essa pessoa, porque você aprendeu muito com essa pessoa. Mesmo que aparentemente você estivesse, por exemplo, num nível, tivesse estudado mais que essa pessoa, mas algumas coisas ela teve momentos de sabedoria, alguma coisa de colaboração, alguma coisa que você fica pensando, puxa vida, ela tinha muito valor, essa pessoa tinha muito valor. Obrigado, obrigado, obrigado. Ok? E depois que você praticar 20 dias, manda um WhatsApp ou uma carta, alguma coisa dizendo me perdoe, né? Me perdoe. Pergunta número 4. Masculino, 71 anos, sou herdeiro participante de um processo de inventário que está parado porque não se localizam outros herdeiros. Você é herdeiro e está faltando outros herdeiros. O que fazer? Bom, as abelhas, as formigas se dirigem onde tem açúcar. É verdade? Então, com certeza não havia açúcar na família, ou seja, não havia docilidade, não havia harmonia. Por isso que as pessoas se dispersaram. Então, faça com que haja essa harmonia. Festas de fim de ano, vocês não se reuniam, não estavam se reunindo, porque se estivessem reunidos, não estariam na situação. Se todo ano tivessem se reunido, não é? Mas tudo bem, isso já passou. Mas nos anos 80, falei várias vezes para uma pessoa não deixar de orar para os antepassados. E essa pessoa finalmente fez, com o incentivo que eu dei, até participei na hora lá, e finalmente ela orou para os antepassados. Aí aconteceu um fato muito interessante no dia seguinte, hein? No dia seguinte, acontece o seguinte, o pai dessa pessoa havia se suicidado. Depois que o pai havia se suicidado, a família da mãe não conversou mais com a família do pai. Nenhum não conversou com. Porque quem procurou até se distanciar foi a família do pai, achando que foi por causa da mulher que ele havia se suicidado, coisa desse tipo. Mas isso não interessa. O importante que eu quero dizer é o seguinte: dia seguinte da oração aos antepassados que foi feita, incluindo antepassado do pai, incluindo antepassado da mãe também, do sogro e da sogra. No dia seguinte, a família que não se via há 22 ou 23 anos, a pessoa do outro grupo ligou para ele dizendo: vamos reunir a família. Dia seguinte, e eles não sabiam que tinha feito a oração antepassada. Então os antepassados ficam felizes quando são lembrados, reconhecidos, e quando manifesta a gratidão, quando se faz oração para eles, ok? Então é importante que você leia diariamente a Sutra Sagrada para os antepassados, e isso também, todo esse detalhe, por exemplo, o fato de acontecer isso também, até lembrei um caso que aconteceu com a preletora lá de Manaus, né? Ela foi até supervisora de Fortaleza. Acho que, se não me engano, a preletora Elma, uma coisa assim. Parece que é Elma Furtado.
Ela, de repente, ela tem 3 filhos, todos são médicos, e foi para Fortaleza. Ele falou, eu vou morar em Fortaleza. Eu disse, por quê, mãe? Por quê? Você não conhece ninguém lá. Mas deu vontade e vou para lá. E ficou morando lá sozinha e se tornou supervisora da regional. E de repente, um dia, apareceu um senhor com um caderno grosso assim, grande, falou, olha, aqui estão os nossos antepassados, eu sou da sua família. Ela levou um susto, quase cai da cadeira e falou, aqui está a relação de todos os nossos antepassados. Depois que esse senhor entregou esse livro com relação a todos os antepassados, ela não sentiu mais vontade de ficar em Fortaleza, porque a missão dela já foi cumprida lá. A missão dela para ir para Fortaleza é que Deus, os antepassados, queria que ela fosse para lá para ter os nomes dos seus antepassados. Por isso que tudo isso mostra como os antepassados trabalham lá no mundo espiritual. Ok? Vamos para outra pergunta. Número 5. Casada há 44 anos, uma filha de 3 anos. Meu pai e meu irmão faleceram de morte súbita em diferentes datas. Gostaria de entender se as duas mortes têm relação e como evitar que isso se repita entre nós. Ao colocar os nomes deles na oração perpétua, evito que isso se repita na família? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? Por quê? No volume 9, aquele espírito grandioso chamado Veterine, ele explicou que a morte não existe morte por acaso. Ah, mas foi um acidente. Não, tudo já estava predeterminado que iria acontecer isso. Okay? Então, geralmente, não digo todas, né? Geralmente, mortes trágicas, onde ocorre um impacto, são espíritos que necessitam ter aquele tipo de morte, porque não estão evoluindo. Mas tem mortes trágicas que não foi por esse motivo, mas é muito raro, é um espírito muito elevado que optou por essa situação. Então você vê Gandhi, próprio Jesus Cristo, na verdade, Jesus Cristo também não foi uma morte, foi uma morte trágica, né? Foi de uma forma que, como se fosse executado, foi executado. Então, o caso deles são diferentes, né? Mas quando a pessoa morre no impacto, por acidente, o espírito naquele momento ele deixa o corpo, aí é que é um acidente, mas é caso também pré-determinado para que o espírito tenha esse tipo de morte, para que daí para frente ele possa evoluir espiritualmente. Então fique patinando. O objetivo da vida é evoluir espiritualmente. Quando não está acontecendo, acaba tendo esse tipo de situação já pré-determinada para que possa daí para frente evoluir mais. Então não existe morte por acaso. Por isso, o fato das pessoas terem morrido assim repentinamente, normalmente são pessoas que não tinham que se purificar, porque aquelas pessoas que ficam sofrendo, agonizando, sofrendo, delirando, até deixar o corpo carnal, estão se purificando nesse momento, estão se purificando os karmas negativos através das dores que estão sentindo. Mas o espírito que morre de repente não é dessa forma. Por exemplo, vou citar um outro exemplo. O fato que aconteceu em 1979, por aí, 79, 78, 79. Eu estava na Academia de Biona, orientando o seminário, e nisso veio a caravana da regional, que eu era responsável, que era a antiga regional ABC. Aí chegou lá uma senhora, uma dirigente, acabou de chegar na Academia de Biona, o marido foi levá-la até a regional, para que ela pudesse pegar o ônibus que foi fretado pela regional para ir até Ibiúna. Quando ela chegou na Academia de Ibiúna, o telefone, o marido havia falecido, mas ele me deixou na regional faz 2 horas. Exatamente isso que aconteceu. Aí eu conversei com ela, depois perguntei para ela, por acaso, nesses últimos dias, o seu marido estava se harmonizando, reconciliando com todas as pessoas, muitas pessoas? Falou, sabe o que aconteceu? Todos os dias ele ficava quase o dia inteiro fazendo oração de perdão para todas as pessoas com quem ele teve alguma coisa foi fazendo oração de perdão. Nos últimos 3 meses, ele só ficou praticando oração de perdão para as pessoas com quem ele ficou chateado, magoado, irritado, foi praticando. Então ele se purificou. Por isso que teve morte súbita, porque não precisava sofrer. Então, por esse fato que tem esse lado, né? Esse lado que acontece das pessoas que não precisam ter esse tipo de morte. Okay? Então, entenda bem. Então, são pessoas que têm até um coração muito bom, não é isso que vai precisar que aconteça, ok? Então, agora, sobre os nomes dele na oração perpétua, é bom que coloque, mas
é bom, sempre é bom. Agora, a morte súbita também pode ser que nos primeiros momentos, se foi problema cardíaco, pode ser que a pessoa ainda sinta aquelas dores, né? Mas, na verdade, é ilusão. Mas também é só entender através da leitura da sutra, já passa todo o problema, já desaparece o problema. Pergunta número 6, feminino, casado, 59 anos. Quando minha filha teve um aborto espontâneo, com 9 meses, na época, senti que era menino e batizei com o nome dos avós. Hoje fico na dúvida se fiz certo. Devo fazer outra forma? Queria resolver essa dúvida e fazer a inscrição na oração perpétua. Bom, pelo que entendi, você foi um pouco precipitado em seguir o seu pensamento que achou que era menino. Mas, se o nome escolhido é um nome comum entre homens e mulheres, não tem problema, deixa do jeito que está. Okay? Mas você está em dúvida, será que, e se foi menina, né? É isso que você está em dúvida. Mas se isso aconteceu, procure um nome neutro e coloque como primeiro nome, como primeiro nome, faça um nome composto, né? Então, por exemplo, algum nome hétero, e deixa, o hétero tem hétero como homem, como mulher, algum outro nome que seja unissex e mantém aquele nome, né? Porque tem nomes assim, tem pessoas, por exemplo, José Maria é nome de homem e de mulher, então ficaria, e explicar isso, não é só fazer isso não, mas explicar para esse seu netinho ou netinha, né, que está fazendo isso. Mas se também, de repente, vier uma intuição, um sentimento forte, fala, deixa como está tudo bem, então deixa quieto, né? O importante é a intenção, e a sua intenção foi a melhor possível, tá bom? E outro detalhe, aborto espontâneo são espíritos elevados, são bastante elevados, são espíritos que dificilmente vai se reencarnar novamente, dificilmente porque pode reencarnar caso tenha uma missão muito grande, porque é um espírito que já veio diversas vezes para a Terra, dezenas de vezes, então já atingiu um patamar de não ter necessidade mais de reencarnar. Então agora, como espírito muito elevado, ele vai continuar a evolução no mundo espiritual, mas é um espírito muita sabedoria, muito amor. Pergunta número 7. Solteira, 43 anos, mulher, né, feminino, solteira, 43 anos. Não tenho coragem de dirigir, pois mesmo tendo carta e também carro. Também não consigo emprego. O que devo fazer? Bom, primeiramente vamos pensar no emprego. Não adianta aprender a dirigir agora se está sem emprego. E vai colocar gasolina como? Então, um detalhe, deixa o carro para segundo plano. Vamos aprender agora sobre o emprego. Então, citei no livro, citei, mas ainda vocês não têm esse livro. Terminei de redigir, com muito custo. É o quarto livro que vai se chamar A Oração Tem Força, a Oração Tem Poder. Então, final do ano, ou começo do ano, final desse ano, início do ano que vem, em janeiro, deverá estar já disponível para todos. Okay? Então, nesse livro eu mencionei o caso de pessoas que estavam com ressentimento e com isso não conseguiam emprego. Até citei o caso de uma moça que não conseguia, porque ela estava com mágoa da pessoa com quem ela trabalhou. Duas pessoas, o patrão e a ex-colega. Bom, já contei várias vezes, e no fim, quando ela perdoou, participou do seminário lá em Presidente Prudente, quando perdoou, no dia seguinte apareceu o ex-padrão para convidá-la para voltar a trabalhar. Então, um dos detalhes é esse. E também, casos também de pessoas contei também que no mesmo dia que eu falei isso na aula de quarta-feira, nessa aula da Verdade da Vida, o cameraman também pensou, na hora que, em plena aula, ele falou, puxa vida, 5 anos que eu estou guardando mágoa do meu ex-chefe, e por que eu estou carregando essa mágoa há 5 anos? Se eu encontrar, novamente eu vou perdoar, eu vou ser amigo, vou abraçá-lo, e tomou essa decisão. Ficou livre daquele pensamento, daquele negocinho chato que estava incomodando. No dia seguinte foi chamado pelo departamento de RH, porque a partir daquela data, a partir daquela quinta-feira, ele seria efetivado como funcionário registrado na televisão que ele estava dando, que era fazendo com freelance. Okay? E tem outros casos também. Então, não é somente questão de com quem trabalhou, mas às vezes também pode estar com uma pessoa da família, alguma pessoa que foi muito amiga, que você não perdoou até agora. Perdoe e leia o Convite à Prosperidade, volume 1. Tá bom?
Feminino, 67 anos, casada. Meu marido foi diagnosticado com nódulo no fígado. O que fazer nessa situação? Basicamente duas causas. Primeiro, espiritual. Averiguar na família dos antepassados, da família do pai e da mãe, se houve alguém que morreu com problema de fígado, malária, cirrose, hepatite, câncer no fígado, alguma coisa no fígado. E pesquise bem. Talvez haja alguma pessoa que tenha tido esse tipo de problema. E fazer uma oração especial de 21 dias ou 30 dias para essa pessoa, exclusivamente para essa pessoa, em outro horário dos antepassados, ok? E outro detalhe, o seu marido precisa, bom, quem tem que então, no caso aqui, como é o seu marido que está com esse problema no fígado, então a família do seu marido, por parte do seu sogro e por parte da sua sogra, ok? Você que fez a pergunta. E outro detalhe, o seu marido precisa aprender a perdoar e criar o hábito de perdoar mais constantemente, praticando a ação do perdão várias vezes por dia, e principalmente alguém com que ele ainda tem uma ou duas pessoas com quem ele dá muito magoado, quando de vez em quando ele lembra do fato ou da pessoa, ele fica muito chateado. Então, praticar a ação do perdão, e deixar de ser rancoroso, e outra coisa, ele precisa ser mais espontâneo, mais alegre, né? Então, rir mais, ele tem que aprender a rir mais e não se fechar. Pode reparar que, normalmente, nas fotos que algum filho, alguma filha, algum neto tira dele, às vezes ele está com um olhar assim um pouco triste. Então, ele precisa manifestar mais espontaneidade, perdoar, ser mais alegre e rir mais, ok? E outro detalhe, aquele que eu mencionei, de perdoar alguma pessoa com quem ele esteve muito ressentido, e no geral também deixar de ser rancoroso. Tudo bem? Muito obrigado. Daqui a pouco retornamos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Então vamos à parte 2. Antes de mais nada, gostaria de fazer um convite para um evento muito especial que vai acontecer no dia 21 de novembro de 2021. Trata-se de um Seminário da Luz especial, porque normalmente o Seminário da Luz é feito por uma regional. É o maior evento que uma regional tem, que faz, é o Seminário da Luz. Só que dessa vez, esse Seminário da Luz não será uma regional, mas englobando todas as regionais do Brasil, terá no dia 21 de novembro esse acontecimento muito especial. Vai ser em formato híbrido e quem adquirir o convite poderá assisti-lo por link, por link. Cada link, a contribuição será de R$40. Então, por isso que praticamente é insignificante. Muitas pessoas vão assistir no telão, como acontece com algumas regionais, algumas pessoas que colocam o telão, assistem na própria associação local, e R$40 por link. Então, se tiver 20 pessoas, pode arrecadar R$2 por cada pessoa. E essa contribuição é para custear as despesas, ok? Vai ser no formato híbrido, conforme falamos, 4 orientadores, todos preletores da sede internacional. Então, terá o pretor Fernando Mendes Marques, pretor Marcos Rogério Vaz Pinta, pretora Daniela Seguesse e eu, que estarei conduzindo a oração mútua. O horário vai ser das 14h30 às 18 horas. É inédito, talvez seja o único, porque voltando à normalidade, novamente o Seminário da Luz voltará a ser por regional, ok? Então, forma de pagamento, de contribuição, boleto, cartão e Pix. Eu faço e fiz, inclusive já adquiri meu boleto, meu ingresso através do boleto, já paguei. Então é bom que quem for fazer pelo boleto, faça no mínimo 3 ou 4 dias com antecedência, porque pelo sistema ele só vai cair 3 dias depois. Então é importante que faça com antecedência. E o cartão já não, o cartão já é rápido, é muito bem eletrônico, ok? Então é importante que façam dessa forma. Então agora vamos para os tradicionais abraços. Abraços para
México, a professora Flor Ortega, e é também médica, e a sua mãe, mamá e hija Flor Ortega. Abraço para Santa Maria, Distrito Federal, mas não é Santa Maria do Rio Grande do Sul, essa Santa Maria é região administrativa de Brasília, da capital. Abraço para Santa Cruz do E. Apareceu, me deram uma relação dos chat, apareceu Santa Cruz do E. Então, como tem dois Santa Cruz do E, o Escalvado em Minas Gerais e o Santa Cruz do Espírito Santo na Paraíba, o abraço vai para essas duas cidades, ok? Abraço para Ourinho, São Paulo, Dourados, Mato Grosso do Sul, Iturama, Minas Gerais, Santa Maria, agora sim, Santa Maria do Rio Grande do Sul. Abraço para Anápolis, Goiás, Marechal Deodoro, Alagoas. Em 78 estive de férias na empresa, ainda não estava aposentado, e me levaram para conhecer a casa onde morou, nasceu e viveu Marechal Deodoro, que foi presidente da República. Abraço para Teresina, Piauí, Itanhaém, São Paulo, Imbituba, Vânio, Vanderlei, Camila, Irada, Imbituba, cujo relato nós já comentamos várias vezes aqui. Abraço a Fortaleza, Sheila Miyazaki, mas não é a Sheila minha filha, né? É homônima, mas é a Sheila Miyazaki que mora lá em Fortaleza. Joinville, Santa Catarina, Texas, Estados Unidos, tem uma pessoa chamada Milene, brasileira, que mora lá. Umuarama, Paraná, Penha, São Paulo, Balneário, Barra do Sul, Santa Catarina, Regional Goiânia e AL, Distrito de Gama, Distrito Federal. Então vamos para a Verdade da Vida, volume 30, página 86, ok? Então vamos ler. Diz o seguinte: a criança é como uma semente esperando germinar. Então esse é um detalhe que nós temos duas formas de interpretar, de entender e explicar essa frase. Uma semente significa também, pode significar também aquilo que normalmente a minha esposa já falou várias vezes, a criança é como uma folha em branco, aquilo que ela registrar no papel, vai ser a direção que ela vai tomar. Então, por isso que é importante, desde pequeno, orientar de uma forma correta, para que não aconteça um desvio, né, de uma conduta. Por exemplo, um fato que aconteceu, já faz tempo que eu contei esse caso, já questão de anos e anos, coisa de muitos séculos atrás. Aconteceu no Japão, um rapaz que era um ladrão, o ladrão mais famoso, mais esperto que havia no Japão. Então a polícia prendia, ele soltava, se escapava, mas como naquele tempo a lei no Japão era muito de pena de morte, o que fizeram com esse ladrão quando prenderam? Não se sabe se foi a polícia ou se foi os moradores, né? Fritaram, literalmente fritaram, colocaram num tanque fervendo de óleo e jogaram o rapaz lá dentro. Essa foi a pena de morte que ele teve. Mas por que ele não se corrigia? Não se corrigia exatamente pelo fato que aconteceu na infância, quando morava num lugar muito pobre, né? E ele roubou uma coisa de uma pessoa. A mãe, ao invés de orientá-lo, ou ensiná-lo, mostrar que aquilo não é correto, a mãe achou muito bom. E então, quando o adulto acha bom, incentiva, dá aquela risadinha de quem gostou, isso é um fator motivacional para a criança continuar fazendo isso. Então, por isso que essa é uma folha em branco, porque de acordo com aquilo que foi ensinado, ela vai ser conduzida para aquele lado. Por esse motivo é que é importante direcioná-lo de uma forma correta enquanto for pequeno, né? Meu pai dizia um provérbio japonês que uma árvore, quando é pequena, se estiver torta, você consegue corrigir, mas depois que fica grande, você não tem como corrigir um tronco que está torto. É nesse sentido. Mas aqui, vamos ler o que está escrito aqui. A criança é como uma semente à espera do momento de germinar. Ela traz dentro de si, numerosas impressões e ideias que foram gravadas na mente dos pais e transmitidas a ela. Então, tudo aquilo que os pais passaram, vivenciaram, as experiências, muitas vezes, consciente ou inconscientemente, acabam transmitindo para as crianças. E aqui também vale comentar de crianças que na infância, né, devido a uma situação muito difícil que passava, como
família desestruturada, e acabou acontecendo de receber influências totalmente desagradáveis de pessoas que tinham má conduta, e com isso, pela falta de atenção, falta de amor, falta de carinho, falta de orientação, falta de manifestar uma atenção maior para o filho, e fez com que muitos deles acabavam, depois de adulto, mesmo que tivesse tudo para ser feliz, perderam tudo que tiveram devido à falta de estrutura no seu inconsciente. Então, isso aconteceu com Mike Tyson. Mike Tyson era muito pobre e se tornou muito rico quando passou a lutar boxe. Ganhava por luta milhões, né? Milhões de reais, 2, 3 milhões de dólares por cada luta. Mas, no entanto, com toda a fortuna que ele ganhou, perdeu tudo e até abriu falência, decretou falência. Nos Estados Unidos, a falência não é somente para a empresa, mas a própria pessoa pode decretar uma falência. É o que aconteceu com o Mike Tyson. Mas agora vamos dentro desse assunto que nós comentamos, a outra parte mais profunda, bem mais profunda, que é a verdade, que consta na Verdade da Vida, volume 9, página 96, na primeira edição. Então, diz que a explicação daquele espírito grandioso chamado Veterini, que transmitiu através de uma médium, não uma médium que incorporava, mas uma médium que estava em estado de hipnose, e retransmitia a explicação desse espírito grandioso Veterini para o Sr. Cornei. Isso aconteceu em 1912, 1913. Então, o Sr. Veterini, esse espírito muito iluminado, explicou o seguinte: quando o corpo carnal morre, esse espírito retorna ao mundo espiritual. Até aqui tudo bem, não é? Então, ele estará possuindo um fluido especial, um fluido espiritual que foi influenciado primeiramente pelas vibrações dos pais. Essa vibração dos pais não significa que seja um karma negativo ou karma positivo, não. Mas a vibração, uma atmosfera daquilo que está no inconsciente dos pais, uma atmosfera da personalidade dos pais que acaba gerando esse fluido, e a criança, essa bebê, acaba captando essa parte dos dois, do marido e mulher. E em seguida, pelas reformas ocorridas como reações do seu próprio espírito durante a vida nesse mundo, ou seja, vou simplificar, na última encarnação, tudo que ele aprendeu, tudo que ele assimilou, aquilo também vai incorporar na personalidade dela, ok? No caso desse espírito renascer nesse mundo, agora vamos passar, esse espírito agora ele vai reencarnar novamente. Então, no caso de reencarnar, repete-se o mesmo processo anterior. Seu fluido recebe dos pais, em primeiro lugar, a impressão inapagável, essa impressão que foi ficando, então vai ficando com uma camada. Cada impressão que ele tem, os pais que eles tiverem, e normalmente variam, né? Não se repetem sempre, não nasce sempre mesmo com filhos dos mesmos pais. Então vai acumulando, formando uma camada, e aí que se forma a personalidade, vai se formando a personalidade dessa pessoa. Então, aí, um exemplo melhor para que possa entender, gêmeos, no caso de gêmeos univitelinos, né? Univitelinos. Então, são gêmeos que de um óvulo formaram-se dois embriões. Então, esses gêmeos que nascem dessa situação, de um óvulo que formar dois embriões, o rosto, todo o rosto é muito semelhante um do outro. Muito semelhante. Tão semelhante que às vezes o próprio pai não reconhece quem é quem é o filho A, quem é o filho B. Mas a mãe, no momento, não erra. A mãe geralmente já tem essa compreensão pelo contato e também pela personalidade de cada um. Ou seja, embora tenha a fisionomia totalmente iguais, semelhantes, a personalidade é totalmente diferente. Por quê? Esse indivíduo A, né, os pais dele numa vida anterior, os pais numa 2, 3, 4, 5, 10 encarnações anteriores, não foram os mesmos desse daqui. Né? Então, as emoções vividas, tudo que ele aprendeu na última, na penúltima, a vibração, os fluidos que recebeu dos pais, foram ficando assentados. Por isso que, embora sejam fisicamente iguais, mas a personalidade são totalmente diferentes, ok? Então vamos para a Verdade da Vida, volume 30, página 88.
Vá até o final da linha, final da página, e subam 11 linhas. Subindo 11 linhas, ali tem a frase, bem no cantinho. Criada em bom ambiente, a criança terá vibrações mentais positivas e impedirão a manifestação concreta de más sementes kármicas e farão com que germine apenas as boas sementes. Aqui um pouco mais, também explicando o karma de uma forma mais profunda, mesmo que cada indivíduo tenha seu karma negativo lá gravado no inconsciente, não significa que ele vai ser obrigado a pagar. Não, então não é obrigado. Também Deus não exige que isso seja feito em forma de pagamento ou forma de castigo. Mas fica lá, né? É simplesmente uma lei, gravou. Agora, igual você gravou um disco, gravou no tempo que gravava-se fita, cassete, você deixou num cantinho, não significa que você vai ouvir aquela fita outra vez. Pode ser que não, né? Então, da mesma forma, aquele karma que ficou gravado, pode ser que aconteça ou não. Mas se a criança nascer num bom ambiente, né, criada com vibrações mentais positivas, com paz e harmonia, aquele karminha negativo não vai se manifestar. Não vai se manifestar enquanto ele estiver naquela situação. Por quê? Porque a gravação que está no inconsciente não combina com a situação presente. Então ele só vai se aflorar na hora que cutucar. Na hora que cutucar, aí aparece, manifesta. Então, um fato que faz lembrar aquele karma, uma situação ambiente boa, normal, de paz, harmonia, não faz com que ele se manifeste, ok? Então, continuando. Conta-se que a mãe do filósofo chinês Mêncio, durante a infância do filho, mudou 3 vezes de residência para afastá-los de ambientes que considerou inadequados para a conduta, né, do filho, para condições futuras do filho. Então, ela agiu com sabedoria, providenciando boas condições para a educação do filho, evitando assim que se manifestasse concretamente a má tendência natural que pudesse existir e as más sementes kármicas que pudessem estar acumuladas. É uma providência sábia proporcionar bom ambiente à criança. Então, por esse fato também, os pais, quando veem que a escola que o filho está estudando, um ambiente é muito ruim, muitas influências, muita gente, né, usando droga, é bom até que mudar de ambiente, transfira de escola, né, mude de escola, para que não fique sugestionada, influenciada por aquela situação. Ou seja, o que foi escrito aqui da mãe do Mêncio, que procurou mudar para um lugar mais, onde pudesse o filho ter uma boa formação, isso é aquele provérbio que nós conhecemos. Diga-me com quem andas, que eu te direi com quem és, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Então a pessoa vai assimilando, vai ser influenciada, vai ser sugestionada pelas condutas dos seus colegas, dos amigos. Então aquela velha frase, vamos, tenta uma vez, não sei o quê. Você tem muito tempo pela frente, é só uma vez, e começando a oferecer coisas que não são adequadas para ele, ok? Então são fatos que acontecem muitas vezes por influência do meio ambiente. Vamos para a página 96. 96, aqui diz o seguinte: o ambiente doméstico alegre e saudável é essencial para a boa formação da criança. E vamos na última linha, 3 últimas linhas, vamos até o final, subam 3 linhas. Muitos de vocês já devem ter constatado por experiência própria o quanto o ambiente doméstico se torna desagradável quando há na família um membro que vive implicando com os outros aos gritos. Havendo no lar alguém que age dessa forma, ao menor contratempo, o ambiente torna-se carregado e agressivo. E tal ambiente doméstico acaba prejudicando a saúde física e mental da família. Primeiro, um ou mais membros adultos passam a ter problemas de saúde. Então, nesse conflito, é natural que no caso da mulher passa a ter problemas, o marido brigando sempre com o marido, e passa a ter problemas, né, todos já até decoraram, caso nos seios, né, problemas nos ovários, problemas nos rins, e problema ginecológico, útero, né? Então, no caso dos homens, da mesma forma, passa a ter problema do rim, problema na parte o homem não tem não tem útero, mas tem próstata. Então, isso vai se materializando em forma de doença nessas regiões. Mas não é só isso que acontece. O problema é que os filhos, presenciando a briga dos pais, eles passam também a ficar doentes. É muito comum acontecer isso. Então, muitas vezes, quando
vem algumas pessoas perguntar, eu tenho um filho de 5 anos que está sempre doente. Fala, você está sempre em desarmonia com o seu marido. Ou então desarmonia no momento com o marido. Então acontece isso daí. Aquele caso que eu já citei várias vezes, né? Está no meu livro, primeiro livro, Conquista a Felicidade com Amor, da criança lá de São Caetano do Sul, que as pernas dela eram para dentro, né? Então eu usava aparelho ortopédico, mas o aparelho ortopédico não estava conseguindo corrigir as duas pernas. Então quando a mãe falou isso, eu falei, olha, perna direita simboliza as pernas simbolizam pais antepassados. Se a perna direita está assim voltada para dentro, a esquerda também, significa o quê? Marido e mulher estão sempre vendo defeito um no outro. E ela falou, isso é verdade, porque eu só vejo defeito no meu marido, ele também só vê defeito em mim. Então é fácil resolver o problema da sua filha. Chega em casa, fala para o seu marido, vamos fazer um trato, vamos combinar. Eu, doravante, eu não verei mais defeitos seus e você também não vê mais defeitos meus. O marido, combinado, combinado. E as pernas foram endireitando um centímetro por dia e ficou normal. O aparelho não estava conseguiu através da harmonização da mente dos pais. Ok? Por esse fato que, aqui na página 96, muitos de vocês já devem ter constatado, a gente está falando desse ambiente, por esse motivo também, que é importante as pessoas aprenderem, que nós citamos já várias vezes, antes de pensar em educar as crianças, os adultos devem educar a si próprio, né? Tem muitos adultos que ainda não fizeram aquela introspecção devida, de procurar corrigir a falha. É muito mais fácil procurar defeito no outro do que procurar corrigir a si próprio. Difícil corrigir a si próprio, porque o ego, né, fala alto, mas eu tenho razão, eu tenho motivo, não sei o quê. Com essa justificativa, não vai melhorar. E quando você melhora, o outro também melhora, porque nós estamos, tudo é projeção da mente, ok? Então, da mesma forma, nesse caso, aqueles que tiveram uma infância problemática precisam aprender a purificar, né? Purificar-se desse ódio, aprender a voltar a mente para o passado, não no sentido de recapitular os momentos tristes, no sentido de perdoar aquilo que aconteceu, que você guardou de ressentimento do papai, da mamãe, do irmão, do vovô, do tio, da tia, né? E tirar esse ressentimento de revolta, de mágoas, de decepções que muitas vezes as pessoas carregam e não sabem por quê. Então é muito comum pessoas que tiveram muitos problemas, decepções na infância, tristeza, e depois se aderem ao vício quando cresce. Então aí nós vamos entender que filhos que crescem em ambientes repletos de ódio e apanham a ponto de ficarem cicatrizes no corpo, farão mesmo futuramente nos seus próprios filhos. Ainda tem outro detalhe sobre essa parte de bater nas crianças. Frank Capra cita uma descrição, uma narração, uma explicação do seu George Devereux sobre os índios morravos. Índios morravos são os índios que viveram, não sei se ainda existe essa tribo, que fica no oeste dos Estados Unidos, na região da Califórnia. E esses índios jamais surram seus filhos, nem os castigam de modo algum. E aquele que assim procede, né, aquele que procedesse dessa forma, seria chamado de louco. E quando perguntaram para um deles, por que não reagia aos tapas, né? Criancinha de 2 anos, não quer, e o pai fala não, a mãe fala não, ele bate no pai e na mãe. Então a pessoa perguntou, por que não reagia quando a criança fez assim, não quer, deu um tapinha no pai? A resposta do índio foi a seguinte, qual a razão de surrá-la? Eu sou grande, ela é pequena, e não me poderá ferir. Se eu procedesse, contrariamente ao costume nosso, né, eu seria igual aos brancos que surram seus filhos. E aí é que começa a entrar um outro detalhe, né? Que Kamenig explica que muitos pais, na sua maioria, tratam os seus filhos da forma como eles foram tratados, como se fosse, na verdade, em alguns casos é caso de vingança mesmo, acaba manifestando no filho aquilo que ele recebeu. Eu vou fazer aquilo que meu pai fez, eu vou fazer para você também. Essa é a forma de vingança, tá? E aí tem outro detalhe que é a causa da lei criada Maria da Penha, né? Os maridos que surram as mulheres, e aí a televisão fica mostrando isso, aquilo, quem foi, quando foi, como foi, mostra a cena da mulher toda machucada, e fica falando, muito mais para pegar audiência, né? Do que ajudar a população, porque para ajudar a população tem que resolver, mostrar onde está
a causa para corrigir esse problema, para que isso não aconteça mais. E para que não aconteça mais, não é mostrando o efeito da mulher que apanhou do marido, mas fazendo com que os pais aprendam a amar mais os filhos, dar mais atenção, ter mais amor, mais paciência, e não ficar dando surra com fio elétrico, com madeira, com não sei o quê, a ponto da criança ficar toda machucada. A criança cresce muito revoltada. Uma vez saiu na revista sobre um trabalho que psicólogos brasileiros, um grupo de psicólogos brasileiros fizeram, uma pesquisa muito interessante, que foi até premiada pela Unicef, foi muito elogiada pela Unicef, de adultos que matam friamente o outro e não tem o menor remorso. Mas por que acontecia isso? Será que não tem coração? Coração tem, mas por que agiam dessa forma tão fria de matar e não sentir nada, não ter pena da pessoa? E foram pesquisar, então, conversar com pessoas que tinham essa índole, que já estavam presas, que eram assassinos. Foram conversar com o irmão dessas pessoas, irmãos, somente com os irmãos. E normalmente, esses irmãos eram totalmente, não aprovavam de hipótese alguma a atitude do irmão. E nessa pesquisa levantaram e verificaram que normalmente essas pessoas que agiam, matavam friamente, eram, quando crianças, levaram muita surra dos pais, apanharam muito. E outro fato que encontraram em maior percentual eram filhos caçulas que não teve contato quando o pai estava em casa. O pai saiu de casa ou morreu e só ficou a mãe, e essa criança ficou praticamente abandonada e sendo influenciada pelas crianças e revoltadas com o lar, né? Então, diante disso, aquela folha em branco que nós falamos da criança acaba acontecendo dessa forma. Então, essas crianças, esse estudo foi levantado, que normalmente eram pessoas que, família desestruturada, que os pais separaram e que não recebiam o amor do pai nem da mãe, por isso que é importante ter a educação dos dois, né? Então, muitas crianças aparentemente entenderam quando os pais se separaram, mas lá no fundo ficou a revolta por ter acontecido isso, ok? Por isso, não adianta fazer lei, se não procurar corrigir a causa. Corrigir a causa são fatos, programas educacionais, fazer com que ensinamentos que ensinam as pessoas a viverem em harmonia, como no caso da Seichoné, fosse mais propagado e todos os lares pudessem agir dessa forma, não é? Ao invés de descontar na esposa, descontar nos filhos, aprender a perdoar a mãe que ele teve, perdoar o pai que teve, para que não possa transmitir mais esse problema para adiante, ok? E outro detalhe, vamos para o capítulo 4. Vamos ler no capítulo 4, página 106. Vamos para a página 106 rapidinho, que já está acabando o horário. Meditação para serenar a mente. Então, aqui no caso, são depoimentos de várias pessoas que estão numa mesa redonda, falando sobre o assunto da educação da vida da Seichonoye. Aí o primeiro pessoa a comentar foi o professor Murayama. Então, ele fez vários depoimentos. O primeiro depoimento dele foi o seguinte: como todos sabem, os alunos ficam fazendo algazarra na quadra de esporte, na hora do intervalo, até soar a campainha avisando o início da aula. E quando entram na sala de aula, ainda estão com a mente bastante agitada. Um dia resolvi fazê-los praticarem uma meditação antes de iniciar a aula, para serenar-lhes a mente. Assim que eles sentaram, disse-lhes com brandura: bom dia. Hoje vou revelar uma coisa que deixará vocês muito contentes. Todos vocês são filhos de Deus, portanto são crianças perfeitas. Antes de começarmos a aula, vamos concentrar a mente para nos comunicarmos com Deus, que é o nosso Pai. Sentem-se em posição de oração correta, fiquem com as mãos justapostas na altura do rosto e fechem os olhos. Ele não falou nada que ia fazer Shinsokan. Não falou o nome, Shinsokan, meditação, Shinsokan. Só falou isso, vamos fazer meditação. E aí ele disse: agora, ouçam bem a frase que eu vou dizer e repitam mentalmente. E a frase, desse tamanho: sou filho de Deus, sou muito feliz. Sou filho de Deus, sou muito feliz. Este é o segredo para registrar. É por isso que Miricoê fala para fazer frase curta, que é muito mais fácil assimilar. E aí é o comportamento da criança. E ele notou que as crianças tinham todos estavam com muita, sem exceção,
todos participando com muita seriedade, repetindo mentalmente. Ele ficou muito até emocionado de ver as crianças participando dessa forma, tá bom? Então tudo isso também influenciou no aprimoramento, numa melhoria das notas, tanto assim que a sala de aula desse professor tinha notas bem superiores que as outras classes, porque ele ensinou as crianças a manter aquela concentração, ok? Só finalizando, um dos livros eu mencionei uma comunicação que o pai teve com o filho que deixou o mundo terrenal, que já estava no mundo espiritual. Aí o pai perguntou para o filho, como que é a escola aí no mundo espiritual? Ele falou, aqui não tem matemática, não tem geografia, porque isso é coisa da Terra. Mas aqui a aula que tem é ensinarem as crianças, o espírito das crianças que retornaram ainda criança para o mundo espiritual, ensinarem a concentração. Ter concentração, ok? Muito obrigado. Sim, você pode viver uma vida feliz. Pode receber vibrações de amor e de cura. Iluminar o seu dia a dia. Descobrir a solução para qualquer desafio. E reencontrar todas as maravilhas que a vida te dá. Para trazer essa mudança para a sua vida, você é nosso convidado para a edição única e virtual do Seminário da Luz 2021. Dia 21 de novembro de 2021, das 14h30 às 18 horas. Para saber mais e fazer a sua pré-inscrição, acesse nosso site www.sni.org.br. Esperamos por você. Muito obrigado!